E aí, people, tudo bem com vocês? Meu nome é Winnie Andrade e esse aqui é o Ocus Pocus Ateliê. Já peço para deixar aquele like para fortalecer o canal e se inscrever. Já aproveite também e ative o sininho para receber sempre notificações dos próximos vídeos. O Instagram do ateliê está aí na tela, dá uma focinha lá também, ok? Então é isso, bora para a parte 2 do tutorial do Jack? Bora lá! Bom, então a gente vai começar agora com a parte das mãos e da cabeça, né? Para começar, a gente vai começando a medir as mãos do Jack com o caliper. Aqui eu tô começando a fazer uma bolinha. Eu achato ela. Corto ali um pedacinho na ponta, que essa parte vai ser da mão, onde a gente vai encaixar os ossos dos dedos. A gente vai passar aquela colinha. Quem não sabe o que é a colinha, revisa lá a parte 1, né, do tutorial, que é nada mais nada menos que a Polymer Clay líquida com a massa, né, que a gente vai amassando com a ferramenta até se formar essa massinha. Ali eu coloco um pedacinho de massa para cobrir o arame. Aí essa parte é do ossinho, né, que você vai encaixar. Você vai encaixar aquela parte na bolinha que a gente tinha feito. Aí para encaixar, você vai dar um furinho ali com a ferramenta, com o que você estiver usando aí, que seja pontudo. Fazer um furinho para encaixar. Aí você encaixa com cuidado e dá uma ajeitadinha ali onde amassou. Essa parte aí, cuidado para não ficar preso o ar ali também. Você viu que eu dou uma apertadinha, que eu vi que tinha um arzinho. Essa parte é para tampar a do arame, né? Então, porque eu deixei um pedacinho já ali para ter mais firmeza na mão. Para fazer a mão, eu não vou usar arame em si, a parte dos dedos. Tem gente que gosta de fazer. Eu não consigo. Eu confesso que eu não consigo. Então, todas as mãos que eu faço, eu não coloco nenhum tipo de arame. O que eu falo é na parte da palma da mão e dos dedos. Eu não coloco. Mas como você vai ver mais aí pra frente, eu tive um pouco de dificuldade por ser muito fininha. Mas no final deu tudo certo. Bom, aí você vai fazer isso nos dois lados. E agora a gente vai para a parte dos dedos, onde você vai abrir uma minhoquinha de massa. Vai abrindo até você ver que tá numa finura adequada. Ali eu já medi previamente o tamanho dos dedos, né? E eu só tô marcando ali com caliper. Marquei no primeiro. E fui cortando. Pegando o primeiro que eu cortei como medida, afinando a pontinha. E fui fazendo isso em todos. Aí a gente vai marcar a parte das falanges, né, que é a parte ali do dedo que dobra. Marca como é um osso, você tem que marcar dos dois lados.
cuidado nessa parte pra você não marcar muito. Pra você não marcar muito e ficar muito frágil na hora de você dobrar, porque pode se partir depois. Aí eu já coloco um pouquinho, mais ou menos assim, na pose. E faço isso com todos. Aí eu tento dar uma juntadinha. E já percebo que vou ter um pouco de dificuldade, que tá muito mole. O dia tava muito quente, essa massa quando tá muito quente, ela fica muito mole e difícil de trabalhar. Aí você vai ver que na hora que eu vou colocar ela tá caindo pro lado. E nessa hora quem faz com arame tem essa vantagem de não ficar caindo, né? Já está na pose que você quer. Eu não gosto de trabalhar com arame pra mão, porque eu acho que não cola. Pelo menos na fita que eu tenho aqui. Eu sei que na fita, acho que banana, não tenho certeza se é esse o nome, que parece uma fita crepe, ela cola melhor, né, a massa. Mas na fita crepe comum, não cola bem, né? Então acho que fica grosseiro pros dedos. Então eu fui tentando. Foi 10-0 pra massa até aqui. Eu fui conseguindo dar um jeitinho. Essa foi uma das partes mais difíceis da escultura do Jack em si, que eu achei. Mas com muito cuidado, com muita paciência, dá certo. Então nessa parte tem que ter cuidado para você já não perder os detalhes que você já tinha feito na mão. Você viu que eu fui perdendo um pouquinho, eu fui ajeitando. Ai, gente, eu vi que tava muito difícil de mexer. Eu levei à geladeira por 1 hora. Esse é um truque para quando a massa tá muito mole, você deseja fazer um detalhe que precisa de um pouco mais de firmeza. Você leva ela por 1 hora na geladeira e depois começa a mexer. Aqui não adiantou muito, tá? Porque o dia tava tão quente que a massa ficou logo quente rapidinho. Então eu acabei vendo que não ia dar muito certo. Eu continuei tentando, mas não deu muito certo. E eu decidi assar ela com o apoio do algodão. Aí eu coloquei um pedacinho de algodão em cada parte e fui ajeitando para que ficasse bem retinho, né? Para não ficar com a mão toda esgrenhada. E, gente, presta atenção que esse personagem, ele tem só 4 dedos, tá? Não é porque eu esqueci, não. Bom, aí eu assei por 15 minutos. Mas também eu assei por 15, mas vocês podem assar por meia hora também, não tem problema. Lembrando de colocar também o algodão onde você já assou ali para não perder a forma, que é que eu digo a parte da roupa, né? Bom, agora a gente vai começar com a parte da cabeça. Eu começo fazendo uma bolinha com a massa branca. Eu preferi usar ela de uma vez do que fazer com a cinza. Mas a massa branca, não sei vocês, quem já trabalha com polymer clay, se acontece com todo mundo, mas a massa branca sempre vem duríssima. É horrível ter que sovar ela. Bom, aí já tinha feito a bolinha. E a cabeça do Jack, ela não é totalmente redonda, né? Tem um pontinho ali em cima. E eu comecei a trabalhar essa parte como se fosse um ovo, digamos assim. Ficou meio oval, né? Bom, aí a pessoa não tem costume de gravar aula assim ainda, né? E não gravou muito bem essa parte, ela fugindo da câmera. Eu peguei a boleadora e marquei ali onde ficaria mais ou menos os olhos. E fui apertando a ferramenta ali. Mas não tem nada demais, é só pra marcar onde que ia ficar mesmo. Mais tarde ali, vocês vão ver que eu mostro melhor como fica. Aí eu percebi finalmente, né? Que tava fora. Aí, gente, como é importante ter uma referência de lado. Que eu acho que é uma das mais importantes, porque o perfil é que vai te ajudar a ter não vou dizer um likeness, uma aparência
mais correta com a referência, com o que é mesmo o personagem. E aí eu fui trabalhando com as costas de uma ferramenta mesmo de silicone, ou qualquer molhadeira, qualquer ferramenta que você tiver, mais assim puxadinha, uma caneta, qualquer coisa. Você vai empurrando. Eu tô fazendo ali a parte do nariz, né, que é pontudinho. E sempre aproveitando para dar uma ajeitadinha ali onde a gente vai pegando, que vai amassando, né? E você já nota que a massa tá ficando suja. A massa branca é uma... Agora eu tô marcando melhor os olhos, deixando eles mais fundos. E você vê que abaixo do nariz também já vai ganhando mais forma. Bom, após você abrir a parte dos olhos ali de uma forma mais oval, né, mais compridinho, você vai vir agora com a ferramenta e dar uma empurrada na massa para dar um leve relevo ali, para afirmar bem essa expressão dele. Bom, essa foi a expressão que eu escolhi, que eu acho que daria melhor para a escultura. Mas quem for fazer outra expressão, fazer uma expressão mais leve, como foi a que eu desenhei ali, né? Também fica ótimo, tá, gente? Porque o Jack tem milhões de expressões. Então eu quis mostrar uma mais um tiquinho só mais complexa. A parte dos olhos eu considero ser a mais importante ali da expressão, porque ela que tem um peso maior. A expressão conta uma história, né? Então, sempre é bom trabalhar bem nessa parte. Então, eu vou marcando ali, vou empurrando a massa, deixando sempre aquele relevozinho para marcar bem assim a sobrancelha, bem junta. E não tenha medo de empurrar a massa nessa etapa, porque depois a gente vai vir com mais um pedaço de massa ali na testa para completar. Então vai fazendo aos poucos, lembre sempre de ter muita calma, que é um trabalho que vai aos poucos mesmo. Não adianta ter pressa que vai ficar tudo cagado. Vai acertando as formas ali, porque você pegando, você vai acabando deformando. Você nota que a massa vai ficando cada vez mais suja. Não se preocupar com isso depois, porque da mesma forma que a gente lixou o corpo, a gente pode lixar a cabeça também, tá? Mas também não vai deixar a massa hiper mega suja, ele tá com ciscos, né? Então assim, gente, mesmo com a mão limpa, acaba pegando mesmo.
Bom, ali embaixo eu fiz um furinho. Eu fiz um furinho para encaixar o arame depois, porque eu não quero colar, então eu já deixei ele bem prontinho para ficar firme e encaixar direitinho no corpo. Bom, agora eu já coloquei, eu vi que precisava ali de massa. Eu já coloquei um pedacinho. Eu fui conferindo com a referência para ver se tá certinho. Se precisava de mais, vai colocando aos pouquinhos. Se você se sentir mais confortável, ali onde que eu furei, embaixo da cabeça, você pode colocar um pedaço de espeto de churrasco, aqueles de madeira, pra você não ter que ficar pegando a massa, mas eu prefiro assim mesmo. Novamente marcando o que já tinha feito, para não perder a forma. Aí agora que eu já vi, que eu já mesclei bem a massa, eu vim com a Polymer Clay líquida para dar uma finalização ali e ficar bem lisinho. E novamente marcando os detalhes da sobrancelha. Aí você pode olhar ali se precisa de adicionar alguma massa. Aí você vai colocando aos pouquinhos. Se precisar colocar uma ferramenta menor, você coloca. Bom, agora eu já comecei a colocar onde estava faltando massa. Ele já vai apertando, vai afundando, vai empurrando com a ferramenta e acaba tirando da onde não deveria, entre aspas, né? Então a gente vai adicionar agora um pouquinho de massa. Eu vou colocar na parte da mandíbula ali, né? Da boca. Massa branca é horrível contra a luz, gente. Desculpa se não tá dando pra ver direito. Bom, agora a gente já vai pros detalhes. A gente vai colocar o detalhe da boca. Que eu só usei uma ferramenta pra riscar ali. Marcar onde que vai ficar. Eu não vou fazer ele de boca aberta, vou fazer de boca fechada. Então ali, se você acabar errando, vem com a ferramenta. Isso, dá uma alisadinha. E faz de novo. A boca eu coloquei até um pouquinho atrás dos olhos, para dar um sorriso bem largo.
Aí agora a gente vai marcar ali a parte dos dentes, né? Tem gente que nessa parte só pinta, né? Eu prefiro fazer já na massa mesmo, marcar direitinho, para dar um relevo a mais. Ali eu acabei vendo que precisava um pouquinho mais de massa e eu coloquei da mesma forma da de antes. Bom, agora a gente vai marcar o nariz. E marquei ali as bolinhas e dei uma ajeitadinha com a massa para ficar um pouquinho mais puxadinho. E fui ajeitando aos pouquinhos. Você vê que eles se encontram ali, as bolinhas, tá? Não faz de forma reta, não. Coloca elas mais inclinadas, encontrando as pontas entre si. Agora a gente vai começar com o pincel, alisando com a Polymer Clay líquida, tirando as marquinhas de dedo, tirando os relevozinhos que são indesejados. Então, você passa ali a Polymer Clay líquida e passa o dedo também se precisar. Reforça os detalhes que você fez ali do olho. Só cuidado para não passar demais ali, principalmente na parte da boca. Principalmente na parte da boca que vocês fizeram detalhes finos, que pode... sabe quando você vai pegar uma foto, vai no Photoshop e dá um blur? Pra não ter esse efeito demais ali no detalhe que você fez, que pode perder a nitidez, né? Aí você pode acabar dando, ao invés de ficar bem marcadinho, vai dar uma suavizada demais e fica muito arredondado. Então, se não é esse o efeito que você quer, toma cuidado onde você passa. Dessa vez eu coloquei para assar 40 minutos. De novo eu coloquei nos dedos o algodão para manter separadinho e não perder a forma. Porque se você não coloca, vai deformar, tá? Elas vão cair, vai ficar meio torto. Eu acho que aconteceu isso até no dedo mindinho, mas depois eu consegui reverter. Eu fui tentando ajeitar, ainda quente, mas não faz isso não, porque pode acontecer de quebrar. Se caso acontecer de quebrar, você pode usar a mesma cola que eu vou usar mais pra frente no vídeo, que é uma cola para artesanato. Mas ela não é muito firme, tá? Então, assim, muito firme que eu digo para detalhes assim tão pequenininhos, tão delicados. Para detalhes mais grossos, ela segura bem. Bom, agora a gente vai para a parte da pintura e acabamento, que é a última parte do vídeo. Eu comecei pela cabeça, eu usei uma lixa mais leve, que é de 500. No potinho, como no primeiro vídeo, tá água e detergente. Aí eu fui tirando toda a sujeira, até que eu achei que tava ok. Aí eu resolvi, para dar um acabamento melhor, vou dar uma pintadinha de branco. E eu uso essa base acrílica, que eu acho que funciona muito bem na Polymer Clay, do que direto na tinta branca, que eu acho que fica manchado. Então eu diluí ela com um pouquinho de água e fui passando bem de leve. Você nota esse pincel horroroso, que é velho pra caramba. Tá todo detonado, acabado, tá, gente? Então não repara nos pincéis desse vídeo, porque tá tudo horroroso. Mas usa um pincel macio e vai passando bem de levinho, com cuidado para não manchar.
Eu resolvi passar porque eu achei que ficou umas partes que não saíram dos ciscos e eu não quis lixar demais para não perder forma. Aí eu coloquei num pedacinho de isopor espetado e deixei secar. Aí eu parti para as mãos. Eu fiz diferente da cabeça, eu fiz ela um pouquinho menos diluída para não ficar muito rala. Essa primeira demão na mão. Aí você faz isso nas duas mãos e passa umas 3 vezes, talvez umas 3 camadas, e eu acho que tá o suficiente. Aí agora eu passei pra blusa. Então a gente vai pintar de branco a blusa e o pescoço. Aí na blusa, diferente da mão, eu coloquei uma mão da tinta branca, só na blusa. Na mão, se vocês quiserem, podem passar também, mas eu não achei necessidade. Você vê que a pessoa é parecida, né? Com esse cabelo todo desgrenhado que nem aparece no vídeo, olha só. Então agora a gente começa a passar a tinta preta, também diluída na água. O ponto de diluição eu acho que é um ponto mais de iogurte, assim, uma coisa mais cremosinha, nada muito líquido. Mas também toma cuidado para não ficar grosso demais, porque fica muito grosseiro, né? Aí você passa em todo o corpo. Eu não usei primer, não achei necessidade, mas se quiser passar também. Pra Polymer Clay eu tento dar menos camadas possíveis, que eu acho que fica esquisito e tira a textura da massa, que é tão bonita, né? Você viu que a parte que queimou ali a gente já pinta, nem vai lembrar que ali tava queimada. E toma muito cuidado com essa parte de queimar, tá, gente? Porque uma vez eu coloquei uma peça muito grande no forno, quase que eu coloquei fogo na casa. Exagerada. Mas cuidado pro algodão não encostar no teto do forno. E também cuidado para quem for assar, usar como hobby é complicado, mas quem quer mexer com isso como trabalho, tem um forno próprio para isso, porque é plástico, né? Então você assar, fica partículas ali, e essa coisa que você vai comer depois é perigoso.
Aí a gente terminou de pintar o corpo e vamos partir para a parte dos detalhes. Esse meu pincel, gente, ele tava horrível, então assim, pra detalhes eu tava penando pra fazer bem fininho. O que não foi o caso, né? Não saiu tão fininho assim. Então, pra quem não tem muita habilidade, é melhor um pincel novinho, né? Cuidar bem dos seus pincéis, qualquer coisa que eu não faço. E agora a gente vai pintar o rostinho dele. Coloquei ali um palitinho pra me auxiliar melhor e acabar não sujando, que a gente já fez ali. E as mãos bem limpas, tá? Vai com cuidado, a gente vai pintar ele de preto pra dar a profundidade, né, do olho. Aí pra marcar o nariz, eu peguei um palitinho, mas depois a gente vai vir com um pincel pra preencher direitinho. Agora, com muito cuidado, a gente vai passar ali na boca para marcar os dentes e a abertura da boca. Eu vou passando assim no dedo para tentar afinar, para tirar o excesso da tinta.
Faz bem devagarinho pra não borrar, porque se borrar ali vai ser triste pra limpar. Agora pra gravata a gente vai com a tinta branca marcar os olhos ali, é o inverso da cabeça, né? Que é branca com os olhos pretos, aqui vai ser preto com os olhos brancos. Aí eu comecei a fazer as listras. Tenta fazer o mais fininho possível e contínuo. Diferente do que eu tô fazendo, né? Não está nada fino e contínuo, mas tente fazer dessa forma. A mesma coisa no paletó. Quando você errar ali onde eu errei, deu um traço mais grosseiro, você pode vir depois com a tinta preta e tentar afinar aquilo ali. Ficar atento ao sentido das listras.
Aí você vai fazendo isso aí todo o corpo, toda a roupa. No final disso, se vocês quiserem colocar um spray fixador, né, um verniz, eu coloquei o verniz fosco da Acrylex, aquele spray. Verniz para Polymer Clay é complicado porque pode reagir a massa e melar depois. Esse da Acrylex, ele dá até uma meladinha assim, mas eu acho que ele até que funciona ok, sabe? Só não exagerar, colocar uma camadinha fina, só para dar uma fixada na pintura. Mas se exagerar, ele vai melar bastante. Então, eu não tenho certeza se tem um verniz fosco. Eu acho que deve ter já, não sei, da Polymer Clay. Se tiver, eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Bom, agora eu usei ali o giz pastel seco. Esse que eu comprei aí, acho que é da China mesmo, sei lá. Eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei baratinho. E eu tô usando só pra dar uma amarelada no Jack, porque eu achei que ele tava muito branco. E pra dar uma quebrada um pouco naquele brancão. Aí eu passei na cabeça e nos dedos e no pescoço com o pincel seco. Como eu tava falando de verniz, esse é o da PV Clay mesmo, né? Da Polymer Clay, próprio pra massa, tá? Mas ele é um verniz brilhante, eu coloquei somente no pezinho. Aí agora a gente já vai colar a gravata. Eu fiz a morelinha ali, né? Pra dar um toquinho mais bonitinho. E a gente vai colocar a cola universal da Tech Bond. Você mede ali onde você vai colocar, para não colocar a cola em lugar errado, né? Toma cuidado que ela solta aquele fio ali, pode cair onde não deve. Aí você vai colocar o objeto que você quer colar, ajeitar e pressionar por pelo menos 1 minuto. A base eu pintei só com a tinta acrílica preta e passei um verniz universal mesmo. A base eu só tinha essa grandinha. Se caso vocês quiserem que eu faça um outro vídeo colocando mais coisas assim no diorama dele, fazendo uma abóbora, fazendo o cãozinho dele também, vocês que sabem. Se quiserem, coloquem aí nos comentários que eu faço um próximo vídeo mostrando como fazer um diorama. Então esse aí foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Me digam se achou didático, se achou muito longo, se prefere tutoriais mais curtos, mais objetivos. Me contem também se querem vídeos de outros assuntos, curiosidades. Me deem ideias de vídeos que eu possa gravar pra vocês. E também já falem que se vocês querem algum outro personagem, qual personagem vocês querem ver aqui.
Eu pretendo fazer não personagens muito complexos, porque dá muito trabalho pra você fazer e depois ter que editar. Se você chegou até aqui e esqueceu de dar o like, já peço pra você parar tudo e dar ele agora. Se você não se inscreveu e gostou do vídeo, já se inscreve aí também. E ativa o sino pra receber as notificações dos futuros vídeos aqui do canal. E me seguir no Instagram também, pra dar aquela força pro ateliê, ok? Então é isso, até a próxima. Beijão!